Olá, minhas bonitas, como é que vocês estão? Eu estava super ansiosa para falar com você, conversar e principalmente sobre esse tema, né? Eu tenho certeza que quando vocês viram esse tema aí na tela de vocês, alfabetizar em 180 dias é possível, ainda mais se tratando do chão da sala de aula que a gente conhece, com uma sala de aula lotada, alunos de inclusão, e o principal, né? Seguindo a apostila, porque eu sei que a nossa gestão querida vai cobrar que vocês preencham todas as páginas, assim como as famílias também vão fazer isso, né? Precisa completar todas as páginas da apostila, porque senão parece que o trabalho não foi feito. É isso? Aí tenho certeza que sim. E eu tenho certeza que a hora que vocês leem esse título, nessa headline, esse título aí na tela do computador de vocês, tenho certeza que vem essa angústia, assim, é impossível. Esse pensamento, né? Não é nem essa angústia, esse pensamento, é impossível fazer isso. Aí, só quem está aqui no chão da sala de aula que sabe. Eu estou falando com vocês, não estou falando de fora, né? Eu sou uma pessoa, professora, que trabalhou 10 anos alfabetizando em sala de aula, rede pública, sem recurso, com sala de aula, 34, 35 alunos, alunos de inclusão e também tendo que seguir a apostila. Então, minhas bonitas, não estou falando aleatoriamente, tá? Como se eu nunca tivesse pisado no chão da sala de aula. Estou falando aqui com propriedade, tá bom? E sim, é possível, tá, a gente fazer isso. Só que eu quero que vocês percebam, quando eu falo aqui em alfabetizar em 180 dias e dizer que isso é possível, não é trabalhar com pressa e não é pular etapas. Muito menos, porque eu sei que a gente tem que cumprir a apostila, né? Na maioria das escolas, a gestão vai exigir que você cumpra as páginas da apostila. Mas o que eu estou dizendo aqui é que a gente, para trabalhar, para alfabetizar em 180 dias, a gente precisa trabalhar com consistência, um método ali que tenha bastante fundamentação teórica, um método que tenha comprovação científica. Então, é isso que eu vou propor aqui para vocês. Trabalhar de forma estruturada, organizada, consistente e sistematizada. Tá? Então, essa é a proposta deste método, tá? Que a gente consiga fazer isso com o recurso e o material que a gente já tem. Então, eu não estou pedindo para vocês abandonarem a apostila, ao contrário, eu estou pedindo para vocês trazerem o que vocês já têm e adaptarem da forma correta para que vocês consigam alcançar os resultados com os alunos de vocês, certo? Bonitas, então bora lá, vamos entender algumas coisas aqui. Então, ó, a diferença disso tudo é que enquanto muitas pessoas estão lá tentando alfabetizar de forma tradicional, seguindo aquela apostila letra a letra, às vezes trabalhando com silabário, sílabas, famílias, aquelas, né, trabalhando de forma conteudista, com aplicando prova ainda, que eu já vi ali, né, que eu presto assessoria nas escolas e vejo muita gente lá aplicando prova no primeiro ano. Então, o que a gente está conversando aqui? Que é possível a gente usar a apostila como sendo a base do trabalho de vocês, só que acrescentar atividades lúdicas e significativas. E por que que isso é importante, bonita? Simplesmente, né? E acho que é o principal, porque quando a gente traz esse tipo de atividade, quando a gente consegue estruturar o nosso trabalho e ver a apostila como a base e desenvolver dali, né? Desenrolar dali as atividades que sejam significativas para os nossos alunos, a gente consegue realmente ver os resultados de forma mais rápida. Então, assim, não é só isso. A gente consegue ter reconhecimento como professora, ter segurança na nossa própria prática, sem depender, ficar só dependendo ali, engessada na apostila. Os alunos se sentem mais motivados porque eles vão brincar mais, vão se atentar mais, vão se sentir mais ativos no processo de ensino-aprendizado. E aí, o mais importante é que você acaba se tornando referência, né, e autoridade naquele assunto, e, portanto, você consegue se organizar melhor e passar mais segurança para as famílias também que você vai atender. E quando você não faz isso, o que acontece no seu trabalho? Quando você fica lá só tentando preencher a apostila e seguir o passo a passo ali da escola, você acaba se sentindo frustrada porque você não vê as coisas acontecerem. Você não vê seus alunos avançarem. Então, isso é o grande problema que eu vejo aí, as dores, né, das professoras alfabetizadoras, é que elas ficam ali, letra por letra. Às vezes você pede para a criança escrever uma palavra lá, zebra, nem pensar, essa só no final do ano, porque a família do Zé só vai chegar lá no final do ano. Não é assim que a gente trabalha mais, né? Então, como é que a gente trabalha? É isso que a gente vai discutir aqui hoje e pensando sempre em como a gente faz isso a partir do material que a gente já tem, que é a apostila, para isso ficar muito mais fácil para vocês.
E aí um outro ponto que eu quero chegar com vocês é que às vezes vem muitas alunas ou professoras que vão comentar comigo, nossa, mas eu comprei todas essas atividades. Aí ficam gastando rios de dinheiro, comprando pacotes de atividades prontas. E aí, amadas, como a gente vai olhar esses pacotes de atividades prontas, são atividades que não têm intencionalidade pedagógica, que são voltadas para aqueles métodos tradicionais de ensino. As atividades vêm fragmentadas, então a professora não consegue encaixar aquilo na rotina, ou ela acaba pegando uma parte da aula dela e trazendo aquele material para a rotina como se fosse um a mais, investindo em quantidade e não qualidade. E vejam, quando a gente fala de alfabetização, a gente precisa focar na qualidade, que é o como você faz para os seus alunos avançarem no processo de alfabetização, né? Avançarem ali nas hipóteses de escrita. O como, que é a parte, né, que a gente considera aqui difícil, é realmente a intervenção e a mediação que você vai fazer. O planejamento da sua aula, como é que você vai organizar e estruturar, de modo que atenda, então, vamos pensar nesse sentido. Tá? Lógico que eu preferia que não existisse a apostila e que os professores fossem os autores da sua própria prática, adequassem suas atividades de acordo com a realidade das suas alunos. E o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que é possível a gente fazer isso sem se sentir engessadíssimo ali naquela apostila e vendo resultados à medida que a gente vai adaptando todas essas atividades. Tá ficando claro? Esse como que eu estou discutindo, então, é o planejamento estruturado, trazendo a apostila, o material que você tem, e trazendo a mediação, a intervenção e adaptando as atividades para que você consiga alcançar aquilo que você quer. Combinado? E aí, a gente está dizendo aqui que a gente não pode olhar para a apostila também como sendo uma inimiga. Vamos tentar mudar um pouquinho o olhar disso, né, para a gente sofrer menos e olhar a apostila ali como uma base ou como um guia. E não ficar naquele pensamento também do 8 ou 80. Ou assim, ou eu trabalho apostila ou eu trabalho atividade lúdica, os dois não dá certo, não combina, não vou conseguir fazer isso juntos. Sim, bonitas, vocês conseguem fazer juntos, tá? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz esse trabalho? Vamos lá. Quando a gente está trabalhando a alfabetização ali nos anos iniciais, o nosso foco é a alfabetização. Então, às vezes eu me preocupo muito porque eu olho muitas professoras, né, que quando eu pergunto elas me dizem: "Ah, eu trabalho a alfabetização na quarta-feira". Amada, se você trabalha a alfabetização, se você está nos anos iniciais lá no ciclo de alfabetização, primeiro ou segundo ano, você precisa trabalhar a alfabetização todos os dias. E aí, a própria neurociência vai dizer que 20 minutinhos por dia de consciência fonológica, você já consegue ter resultados incríveis com seus alunos. Imagina uma aula inteira. Então, imagina que você tem lá 5, 6 aulas por dia, você vai separar pelo menos uma aula, ou pelo menos 20 minutinhos da aula de vocês para trabalhar consciência fonológica. Ah, Evelyn, mas então você está me dizendo que eu tenho que trabalhar consciência fonológica e mais apostila? Não, eu vou trabalhar a consciência fonológica dentro das atividades da apostila. E eu posso e devo fazer isso em qualquer aula. Como é que você planeja a sua aula? Você coloca lá que você vai trabalhar, de repente, partes do corpo humano em ciências. Um exemplo, tá? É esse o tema que você vem trabalhando em ciências? Ótimo! Naquele dia você separa 20 minutinhos para fazer as atividades com este tema, como se fosse o campo semântico, com o tema partes do corpo humano, você vai trabalhar lá as atividades de consciência fonológica. Evelyn, eu não sei de jeito nenhum o que é consciência fonológica. Eu vou trazer uma aula aqui só falando sobre consciência fonológica. Já tem algumas aulas aqui falando sobre isso no canal, vou deixar o link aqui, inclusive. Mas como é que a gente faz isso? Quais são as habilidades da consciência fonológica? Rima, aliteração, noção de frase e palavra, consciência silábica, consciência fonêmica. Como é que eu trabalho isso? Vamos pegar um exemplo aqui. Posso trabalhar a literação, que é a repetição do som inicial das palavras. Posso trabalhar, por exemplo, a partir do tema aí, partes do corpo humano, que eu comentei com vocês. Então tá bom, vamos pegar lá as partes do corpo humano. Trabalhou durante o dia com as crianças, discutiu, refletiu, fez as atividades que tinha que fazer, ok. Em algum momento do seu dia, prepare essa atividade. Pode ser uma construção coletiva das palavras, ou os alunos em pares ou em grupos. Você vai pegar lá todas as partes do corpo que você trabalhou. Barriga, cabeça, ombro, não sei, estou falando aleatoriamente aqui porque eu não estou com o material da sua sala de aula. Aleatoriamente.
Pega essas palavras, vamos trabalhar com letras móveis, a construção dessas palavras, sempre enfatizando de acordo com as hipóteses de escrita, a atividade é a mesma, mas eu costumo dizer que os comandos precisam ser diferentes. Por isso que é importante a gente fazer agrupamento produtivo lá na nossa sala de aula. Então, coloca as crianças lá em pares ou em quartetos, por exemplo, que fica até mais fácil para você fazer a intervenção e pede para eles construírem ali as palavrinhas que você está trabalhando em ciências. Essas que eu falei. Dá para fazer uma cruzadinha, aí faz banco de palavras simples para hipótese pré-silábica ou sem valor, banco de palavras complexo para hipótese silábico com valor. Tudo isso vocês têm material aqui no YouTube ou lá no meu Instagram para vocês consultar, tá? Não vou falar aqui para a gente não estender muito essa aula. E aí eu consigo trabalhar. Por exemplo, eu não preciso focar só só nas palavras que eu estou trabalhando sobre partes do corpo humano. Eu posso, de repente, pegar as palavras que eu estou trabalhando ali em partes do corpo humano e criar outras. Por exemplo, se eu vou trabalhar rima com a criança, eu posso trabalhar o que rima com mão, coração. E aí eu posso criar as atividades, posso fazer pareamento de figuras, coloco somente as imagens, ou posso deixar um pouquinho mais complexo, um nível um pouquinho mais aprofundado. Então eu coloco de repente a palavra coração, a imagem do coração, e aí eu coloco aqui a palavra coração, mão, e aí coloco outras partes, barriga, braço, cabeça, enfim, perna. E aí a criança precisa olhar aquela imagem e buscar qual é a palavra que começa com aquela letra, por exemplo, fazer uma atividade de leitura de identificação. O que a gente precisa prestar atenção nesse processo? É só atividade pela atividade? Não, não é só atividade pela atividade, precisa ter da intervenção. E o que é essa intervenção? É isso que faz o seu aluno evoluir, subir de uma hipótese para outra. É fazer as perguntas certas. Então, quantas vezes, para identificar, por exemplo, uma atividade de leitura, quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra barriga? Então, lembra, já devem ter visto isso aqui, ó. Barriga, bate palminhas, ou coloca um lápis, ou faz bolinha com massinha e coloca uma bolinha para cada pedacinho. Identificou quantas vezes a gente abre a boca para falar a palavra barriga? Então, agora vamos lá. Qual é o primeiro pedacinho? Começa com o quê? Faz associação, faz analogia. Começa com a mesma letra do bebê, da Bruna da nossa sala, da Bianca, da Batata, e aí vai criando e construindo com a criança. Então, ó, bonito, então a gente vai pegar qualquer temática, eu tô falando aqui de partes do corpo humano, mas de repente você tá trabalhando meio de transporte, tá trabalhando animais, seres vivos, não sei, o que vocês estão trabalhando aí? Olha para as áreas de conhecimento que vocês estão trabalhando no dia a dia e vão adaptar as atividades, sempre trabalhando as habilidades da consciência fonológica. Então, simples assim, ó, 20 minutinhos. E aí você fala, mas eu tenho 30 alunos, como é que eu vou trabalhar 20 minutinhos assim? A gente não precisa desmistificar isso, a gente não precisa trabalhar todos os dias com todos os alunos. Eu gostava muito de colocar meus grupos em quartetos ali, porque eu só tinha 30 e poucos alunos, eu ia ter no máximo 8 grupos. Então você vai passar, e aí você tem os agrupamentos produtivos, você vai deixar lá o silábico alfabético com alfabético, silábico com valor, silábico sem valor com pré-silábico, e aí você vai nestes que você precisa fazer com que os alunos avancem. Então, o que você faz? Vai até aquele grupo, trabalha, faz a intervenção, que são as perguntas, que vai, a mediação ali, fazendo o aluno refletir sobre o sistema de escrita, e aí trabalhou com muita qualidade com 2 grupos, tá excelente, porque você já pegou pelo menos 8 alunos ali, de uma vez. E ali você fez com que o aluno se apropriasse daqueles novos sons que talvez ele não conhecesse. Então, prestem atenção que quando a gente está falando de qualidade, a gente está falando exatamente dessa intervenção que vai fazer o seu aluno avançar, tá? E aí, a gente pode adaptar de diversas formas. Eu posso fazer a atividade, por exemplo, essa que eu falei para vocês, sempre trabalhando consciência silábica, de contar os pedacinhos. Eu posso pegar aquelas palavras e trabalhar rima. Eu posso trabalhar a construção de palavras. Não tenho recurso nenhum naquele momento, só trabalho letras móveis. Não tenho nem letras móveis naquele momento. Tá bom, trabalho a escrita. É sempre importante a gente ter alguns recursos em sala de aula que fica ali no nosso armário para a gente usar toda hora, tá? Então pode ter feijãozinho, tampinhas, enfim, dá para fazer várias atividades. Dá para fazer bingo de palavras. Vamos lá, bonitas. Ó, vamos só frisar isso aqui, porque
quem não está entendendo ou quem não está um pouco distante disso. Quando eu estou falando de consciência fonológica, eu estou falando da habilidade da criança de perceber, de manipular, de brincar ali com os sons da língua, tá? Então, conforme ela pode manipular ali os pedacinhos para formar palavras, diminuir, né? Criar novas e assim por diante. É como se ela estivesse preparando o cérebro para a leitura, para que a leitura aconteça mesmo ali de verdade, tá? E aí, como é que a gente pode, voltando ali, como é que a gente vai fazer isso na prática? Eu estou falando de um exercício de pegar atividades de outras áreas de conhecimento, então ciências, história, geografia, o que vocês estiverem trabalhando ali, né, ciências humanas da natureza, e encaixar e preparar atividades novas, tá? Para a gente ter, para fazer sentido também para a criança, porque isso dá uma função social. Ela entende que aquelas palavrinhas que ela está construindo na alfabetização diz respeito àquilo que ela está estudando, trabalhando e discutindo com vocês no dia a dia. E a gente só está falando de 20 minutos. Mas eu vou pegar aqui, vou fazer um exemplo aqui com vocês de uma aula, de uma atividade mais tradicional, como é que seria na prática essa atividade tradicional. Então, vou ficar aqui meio de ladinho, vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Então, provavelmente, o que a gente teria aqui? As atividades, vamos pegar na língua portuguesa mesmo, tá? As atividades, se você não quer, se você não sente segurança ainda, por isso que eu tô falando isso, de pegar as outras áreas de conhecimento, por exemplo, pegar a história, a geografia, se você não sente ainda segurança para fazer isso, vamos pensar em fazer, deixa o pessoal tá pedindo para eu trazer o microfone para cá, só para vocês me ouvirem melhor. Vamos pensar na língua portuguesa mesmo, como é que eu trabalharia na língua portuguesa uma atividade tradicional. Então, vamos supor que lá tá falando de lista de frutas, né? Ou normalmente o livro traz cantiga, traz parlendas, tudo mais, mas também traz listas de frutas para trabalhar a alfabetização. Normalmente eles iriam fazer isso aqui, ó. Tem um espaço aqui e a criança precisa fazer uma atividade de complete. Então, banana, melão, melancia. Normalmente é essa atividade que a gente encontra lá no livro tradicional. E aí a professora só vai fazer isso. Como é que a gente completa aqui banana? Aí as crianças vão ficar... E a gente sempre tem ali uns alunos que já estão alfabéticos ou que vão responder mais rápido, né? E que aí a professora já vai pegar a resposta ali e vai... Vou mudar aqui a cor da caneta. E vai colocar lá. Muito bem. E aqui, ó, que palavrinha que é aqui? Tem sempre lá os alunos que vão falar melão. Melão, como é que a gente faz melão? Ah, e aí a gente vai lá e completa aqui. E aí, assim por diante, a gente vai completando, pronto, né? Deu certo ali, finalizou a atividade. Como é que a gente trabalha a consciência fonológica aqui? Ao invés de ficar fazendo esse tipo de atividade de complete, a gente precisa fazer intervenção e a mediação. Então, vamos pegar isso daqui, quer trabalhar a literação? Então, vamos começar ali pelo banana. Então, banana começa com qual sonzinho? Ó, banana, batata, mesma letrinha da batata, o mesmo sonzinho da batata, ó, batata, beterraba, bebê, Bianca, que tem aqui na nossa sala, né? Como eu disse, tem um exemplo anterior aqui. E vou fazendo essas analogias para a criança visualizar e ouvir, né? Então fazer essa associação. E quando eu estou falando dessa associação, eu estou falando do princípio alfabético. O que é o princípio alfabético? O som b, né? A forma, então é esta letra, esse é o desenho da letra, e o nome da letra. Então, conforme eu vou fazendo esse trabalho com a criança, eu vou colocando o princípio alfabético. Então, banana, ela começa com a letra B, que tem esse somzinho aqui, ó, né? E eu vou fazendo as associações. Então, eu vou colocando, dando um sentido para aquela palavra para a criança, porque eu vou fazendo justamente essa analogia, essa comparação, ao mesmo tempo que eu explico explicitamente o som e a letra que tem ali. E aí eu vou construindo. Percebam que eu estou usando a mesma atividade da apostila, só que eu estou fazendo a intervenção, estou trabalhando a literação, a consciência fonológica, na mobilidade que é a literação, e fazendo a criança, consequentemente, refletir, pensar
sobre a palavra, sobre o sistema de escrita ali. Quando eu estou falando de qualidade, eu estou dizendo que quanto mais eu trabalhar essa intervenção, fazendo a criança pensar, então todas essas perguntinhas ali, né? Mais eu faço a criança pensar sobre o sistema de escrita, mais a criança consegue se apropriar daquela letra que eu estou trabalhando, daquele som que eu estou trabalhando. A partir do momento que ela se apropriou disso, não importa onde esteja essa letra, né? Ela vai, na hora que pronunciar a palavra, ela vai lembrar. E se ela não lembrar logo de primeira, que às vezes acontece, você vai fazer a associação com uma palavra que você já construiu com ela e a criança vai ter muito mais facilidade. Tudo bem? Então, sempre pensar na intervenção neste sentido. Quantas vezes eu abro a boca para falar a palavra, e aí a gente está trabalhando com consciência silábica, que é uma das habilidades da consciência fonológica. Então, banana. 1, 2, 3, banana. Com que letra que começa banana? Vamos pensar? Fazer toda essa associação. Criança pré-silábica sem valor, a gente costuma trabalhar bastante com a sílaba inicial. Vamos pensar que toda sílaba ela tem obrigatoriamente uma vogal. E se tem vogal, a vogal é muito mais fácil para a criança perceber. Por quê? Porque o nome da letra é o mesmo som, o nome do som, né, é a mesma coisa. O fonema e o grafema são iguais. Então a criança percebe, mas é lógico que a gente vai ter crianças que vão ficar silábicas com valor, nessa hipótese, né? Muito mais fortes na consoante. Ela percebe a consoante primeiro, mas a maioria percebe a vogal primeiro. Então, na hora que a gente for isolar o som, para a criança pré-silábica e sem valor, a dica que eu estou dando é não trabalhem o som sozinho inicial, tipo como eu fiz aqui, né? O B. Porque para criança pré-silábica e sem valor é muito difícil. Pode trabalhar a sílaba inicial, que é o ba, tá? Pode trabalhar isso daqui. Pode trabalhar dessa forma. Lembrando que, né, algumas alunas falam, mas e as famílias? As famílias, elas existem, gente. Existe ali a família do B, que vai juntando com as vogais e forma ali o babu. A questão é que a gente não pode mais trabalhar dessa forma. E os livros, a maioria, ainda trazem dessa forma. Né? E a gente fica virando páginas e páginas e páginas, trabalhando letra por letra, e muitas vezes o trabalho fragmentado. E a grande questão é que às vezes a gente até tem alguns materiais, livros, apostilas que trazem a questão da atividade melhorada, digamos assim, não com atividades tão fragmentadas, mas a questão é, a professora não sabe o que perguntar, a professora não faz a intervenção, faz tudo coletivo, não dá os comandos direcionados para cada hipótese. Então, se ela não faz isso, ela não alcança o objetivo dela, tá? Não adianta, precisa saber fazer a intervenção, precisa saber conhecer os seus alunos, fazer o mapeamento da sua sala, fazer os agrupamentos produtivos, fazer as perguntas corretas. Tudo isso tem um passo a passo organizado, sistematizado, que a gente precisa trabalhar explicitamente, como eu disse lá no começo, para a gente ir alcançando os resultados. Se a gente fizer isso direitinho, a gente consegue ir alcançando o nosso objetivo, que é alfabetizar rapidamente, tá? Eu não estou dizendo só de alfabetizar. Eu estou dizendo de vocês alfabetizarem rapidamente, tá? E estou dizendo porque eu fazia isso muito bem feito e conseguia que os meus alunos ficassem, né? Eu conseguia chegar com eles ali no meio do semestre, no máximo, a sala toda alfabetizada. E os alunos de inclusão também estão dentro desse pacote. Claro que eles não, muitas vezes, depende, né? Cada aluno é um aluno, precisa olhar lá o PEI do aluno, que é o plano de ensino individualizado. Cada aluno vai seguir o seu tempo ali, falando da criança de inclusão. Mas eles também são alfabetizados, também podem ser alfabetizados, né? Lógico que não vamos falar de uma criança com deficiência intelectual, vamos ponderar aqui, ter bom senso, só pensando em cada nível ali de dificuldade, de transtorno, assim por diante. Bonitas, conseguimos alfabetizar essas crianças também, tá? Num ritmo diferente, porque as dificuldades deles são maiores. Só que sempre com atividade de consciência fonológica. Consciência fonológica para trabalhar a alfabetização em qualquer etapa. E a gente está falando com resultados e evidências, isso, consciência fonológica tem evidência científica para todos os lados, tá? Então, assim, para criança, na educação infantil, a gente já trabalha com 4, 5 anos, começamos a trabalhar a consciência fonológica com 4, 5... parou.
Então, começamos a trabalhar a consciência fonológica com 4, 5 aninhos, ali os sons mesmo das palavras, e isso vai para crianças no ciclo de alfabetização, primeiro e segundo ano, pela BNCC, adolescentes, até ensino médio, EJA, tudo é sempre consciência fonológica, adaptando, claro, a linguagem do aluno, tá? Então, estou dizendo isso porque eu já tive várias alunas que super alfabetizaram, crianças, inclusive de 8º, 9º ano, ensino médio, falando nisso, ó, vou trazer aqui, equipe, coloca aqui pra gente um depoimento de uma aluna, e aí vocês vão ver que bacana esse trabalho. Olá, meu nome é Renata, eu sou professora recém-formada, me formei no final do ano passado. Durante a faculdade, quando eu estava no segundo semestre da faculdade, eu me deparei, né, com um projeto de alfabetização, onde a gente pegaria crianças, né, que já tinham passado do ciclo, né, de alfabetização, que muitas vezes iriam ser deixadas para trás, né, infelizmente, e tinha essa proposta, então, da gente alfabetizar essas crianças. E, querendo ou não, a faculdade, ela, né, ela deixa muitas lacunas, é muita teoria, pouca prática, e aí tava naquela coisa, tipo, beleza, estamos aqui no projeto e o que vamos fazer, né? E aí foi quando a professora Evelyn lançou a primeira turma do PSA, e eu tive a oportunidade, assim, o privilégio mesmo de fazer parte dessa turma, e que eu falo que foi um divisor de águas para mim, porque ali foi onde me deu um direcionamento do que fazer com cada criança, tá? A criança tá nessa hipótese, e aí, o que a gente faz, né? Como que alfabetiza? Babebi bobu, porque foi assim que eu, né, fui alfabetizada. E a professora Evelyn, ela sempre, né, com a visão construtivista, com a vivência construtivista que ela tem, de ensinar através de jogos, de brincadeiras, através do lúdico mesmo, do prazeroso, de uma questão mais leve, com mais significado, né? E dentro mesmo do projeto, eu tive uma criança que ela era exatamente assim. Ela só fazia quando era com brincadeiras e jogos. Quando era uma atividade mais, até mesmo para fazer uma sondagem ou fazer alguma atividade no papel, ela sentia muita dificuldade. Mas às vezes era para ela escrever as mesmas coisas dentro de uma brincadeira e ela escrevia. Então ali foi uma das coisas que eu percebi que, tipo assim, tudo que a professora Evelyn fala não é em vão, né? E ela é daquela que ela fala e comprova, né? As coisas que ela fala com a vivência que ela já teve. Então, assim, te traz ainda mais segurança, né? Que aquilo que ela tá passando é verídico, é comprovado, dá certo e realmente, né? Eu sou a prova viva disso, porque deu certo no projeto. Teve uma criança que a professora do ano anterior me viu e falou assim, e aí, né, como que fulano tá? E eu expliquei, era recém-voltado das férias, então a criança tava com valor, e quando fez a sondagem, que foi assim que eu voltou das férias, deu uma pequena regredida, mas continuava ali naquela hipótese e tal, e eu comentei, né, inocentemente comentei com ela, e ela virou, deu uns tapinhas nas minhas costas e falou assim, olha, fica tranquila, porque é assim mesmo, viu, não avança. Parece que vai avançar, mas quando vai ver, regride tudo de novo. E aí eu saí daquela conversa, né, daquele jeito. Falei, não, é questão de honra agora alfabetizar essa criança. Falei com a professora Evelyn, né, eu falei, olha, aconteceu tal coisa, eu não me conformo, eu preciso alfabetizar ela. E aí, né, com as orientações e tudo, a gente conseguiu alfabetizar essa criança. Na verdade, todas as crianças que eu tive nesse projeto, eu alfabetizei, e isso porque a gente tinha uma aula só, né, na semana, e eu cheguei a contar, foram 29 encontros de 4 horinhas, mais ou menos, ou um pouco menos até, para alfabetizar, e graças a Deus a gente conseguiu, no final do programa, eu consegui realizar um projeto com eles, que era escrever um livro. Então eles escreveram o livro deles, eles ilustraram, e quando eles pegaram ali o produto final da autoria deles, né, ficaram
extasiados, assim, é muito gostoso ver isso. E hoje eu sou professora de um primeiro ano, onde começou, né, com um alfabético só, mais de 20 pré-silábicos, e o restante era tudo sem valor, então, tipo, eu não tinha silábico alfabético, acho que eu tinha 2 para falar que não, com valor. E, nossa, assim, hoje a minha turma tá mais da metade alfabética, não temos mais ninguém pré-silábico. Então, assim, todas as crianças evoluíram, né, nessa metade aí, 3 bimestres quase, conseguiram, né, se alfabetizar, e, inclusive, vim tendo alguns feedbacks muito bons, né, da supervisora de ensino, da minha coordenadora, inclusive, né, ela veio agora ontem com uma proposta para mim, para que eu pudesse pegar as crianças que ainda não estão alfabetizadas das outras salas, dos outros primeiros, e pelo menos uma vez, né, na semana ali, fazer um projetinho com todos eles para que eles possam chegar no final do ano alfabetizados. As minhas colegas, né, de trabalho, isso eu acho muito legal, porque a gente tem muita troca e muitas vezes elas falam, ai, vem aqui na minha sala, dá uma olhada, vê o que eu posso mudar, ou posso ir na sua sala assistir para ver se eu pego umas ideias. E essa troca também, eu acho que é multiplicar a sementinha que a Pro Evelyn plantou ali no curso dela. E eu super recomendo, né? Na verdade, já tem acho que umas 2, 3 amigas minhas de profissão que eu falo, meu, vai, faz, que você não vai se arrepender. E é bem isso, né? Todo mundo sai assim, cheio de conhecimento, cheio de ideias. Eu acho que isso é imenso, assim, eu não vejo quem não sai do curso dela, tipo, meu, tem isso para fazer, e aquela força de vontade, porque ela é uma pessoa muito inspiradora, né? E o jeito que ela fala é simples, dá pra gente entender muito fácil e te cativa a ponto de você querer fazer isso também. Então, eu super recomendo o curso, é assim, um divisor de águas mesmo. Eu sou muito grata, né, por todo o conhecimento que ela dividiu, assim, porque hoje, se eu tô colhendo, né, frutos de crianças alfabetizadas, de reconhecimento, é por conta desse conhecimento compartilhado. Então, eu só tenho a agradecer e indicar o curso da professora Evelyn, façam no PSA. Viram, gente, que legal. Então, assim, ó, é possível sim, tá? Eu já usei essa metodologia com crianças, com todos os meus alunos, né? Fui aperfeiçoando ao longo do tempo. Aplico nas escolas que eu faço assessoria, que eu dou curso e tenho resultados muito, muito bacanas. Inclusive, tem até uma live aí no meu Instagram com uma escola que eu faço assessoria, que a diretora conta toda a transformação que a gente fez na escola, a estrutura que a gente fez quando a gente deixou de ficar lá preso aqueles materiais todos e conseguimos trabalhar de forma significativa com os alunos. E às vezes a gente pensa que a gente vai perder tempo fazendo tudo isso. E, na verdade, a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando tempo porque a gente está dando qualidade, a aula fica mais dinâmica, os alunos veem mais sentido, se sentem muito mais participativos. É um processo automático, né? Que tudo fica melhor, você se sente melhor porque você começa a ver os resultados em pouco tempo, tá? 15 dias que a gente começa a fazer trabalho ali, você já vê a diferença. Às vezes é até engraçado, e eu estou lembrando até de uma escola que eu fui esses dias e a menina foi me mostrar o mapa de sondagem. Tipo, 2, 3 meses a criança no nível pré-silábico. E eu olhei e falei, meu Deus, é impossível você trabalhar consciência fonológica com intervenção, né? Você fazer um trabalho bem feitinho ali e seu aluno ficar 3, 4 meses na hipótese pré-silábica. Pré-silábica, gente, 15 dias, 20 dias o aluno já tem que sair dela. E a gente tem que entender até a lógica, que também não vou falar aqui. A gente vai ter vou fazer uma aula só sobre, ó, anota aí. Vamos fazer uma aula só sobre as hipóteses de escrita, para a gente entender a lógica, né, de uma criança que sai do pré-silábico e vai para o silábico sem valor. Qual que é a lógica? Aí vocês vão ver todo sentido. É impossível uma criança ficar mais de um mês ali nessa hipótese. Não dá, tá? Então, vamos pensar nisso. Já tive muitas alunas aqui, muitas mesmo, que alfabetizaram como esse depoimento que vocês viram agora e que tiveram resultados incríveis em pouquíssimo tempo, quando elas começaram a perceber que elas podiam adaptar as atividades, trabalhar de maneira lúdica,
com poucos recursos e em pouco tempo elas começaram a ver os alunos super, né, avançando muito aí no processo de alfabetização. E vamos pensar que não sou eu que estou dizendo isso, né, gente? As pesquisas, a própria neurociência vai falar da aprendizagem, vai mostrar que o cérebro ele aprende muito mais rápido quando a gente tem emoção, quando a gente tem ludicidade, quando existe repetição, mas sob contextos diferentes, de forma significativa. Então, isso significa que preencher a apostila de forma mecanizada é o que não traz resultados. Então, o que traz? Vamos pensar sobre outras propostas, vamos pensar como é que a gente pode fazer esse trabalho para que ele seja realmente significativo para as nossas crianças e para nós mesmos enquanto professores. Eu costumo brincar com as minhas alunas, eu falo que trabalhar dessa forma é como se você tivesse um livro de receitas. E esse livro de receita é a apostila. Só que em vez de você servir um prato sem tempero, você coloca os ingredientes certos. E aí os ingredientes são os jogos, as rimas, né? As brincadeiras que você vai trazer ali para os seus alunos. E aí a receita é a mesma, mas o sabor fica completamente diferente e esse tempero que faz a alfabetização acontecer. Então, olha só, gente, alfabetizar em 180 dias não é uma coisa distante, não é um sonho distante, tá? E não é só possível, como eu posso dizer que já está acontecendo com a maioria aqui, com quase todas, né? E eu estou dizendo quase porque algumas estão começando a aplicar agora, mas já está acontecendo, como já aconteceu com muitas alunas que alfabetizaram e tiveram resultados realmente incríveis em pouquíssimo tempo. Se você quer deixar de ser essa professora insegura, cheia de pressão ali, que fica sempre desesperada porque vai ter que pegar uma sala de primeiro aninho, que é uma delícia depois que a gente aprende a fazer isso, me segue lá no Instagram, o Instagram vai ficar aqui embaixo para vocês, entra lá no meu perfil, continua me seguindo aqui no YouTube, porque é nesses lugares que eu vou trazer muito conteúdo. Eu amo falar de alfabetização. Eu costumo brincar que eu falo disso de graça. Onde me derem a oportunidade de falar sobre isso, eu vou falar, porque eu sei que o nosso país precisa muito de professores que estejam comprometidos com a alfabetização das nossas crianças. Então, bora lá seguir, bora lá fazer parte dessa comunidade que só traz resultados maravilhosos para a educação. Já aproveita e curte para ajudar o nosso canal, né, a engajar aí, e já compartilha com aquelas professoras, amigas que precisam conhecer esse conteúdo. Afinal de contas, compartilhar conhecimento é sempre muito bom. Eu espero vocês até o próximo vídeo, bonitas!